Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, foi ele que, quando éramos pecadores, enviou seu filho para morrer por nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Hoje, com o pastor Joseph Prince, o Evangelho de Jesus Cristo, na sua autêntica essência, é baseado no perdão. Nós somos perdoados de todos nossos pecados. Se não entendemos isso, não vamos entender a cura. Muitas vezes as pessoas estão doentes porque elas pensam que têm pecados que não foram perdoados ou não foram confessados. Isso impede que creiam, impede que a fé seja liberada para que recebam a cura. Por isso, eu sou tão firme nisso. Eu quero o povo saudável. Eu quero as pessoas abençoadas. E tem um conceito certo a respeito de Deus. É por isso que em Tiago está escrito dessa maneira. O Espírito Santo diz assim, a oração da fé, diz assim, se alguém está enfermo, chame os anciãos da igreja para ungir com óleo no nome do Senhor. E escutem, a oração da fé salvará o doente. Não podemos orar assim, eu vou impor as mãos, mas não sei se Deus vai curar. Mas vamos tentar, deixa eu apostar, deixa eu tentar. Isso não é oração da fé? É a oração da fé que salva o enfermo, diz Tiago. Tem que saber que a vontade de Deus é curar aquela pessoa. Não precisa de uma revelação especial, ou a manifestação audível de Deus, ou um anjo aparecendo, dizendo que é a vontade de Deus. Não, a palavra de Deus é a vontade de Deus. E Deus quer que todos tenham saúde. Pastor, se Deus quer todos sãos, por que aquela pessoa está doente? Por que alguns não são salvos, se Deus quer que todos se salvem? Deus não deseja que ninguém pereça. Mas se sair daqui, vai encontrar muitas pessoas que não são salvas. Mas não é a vontade de Deus que se percam. A vontade de Deus é que recebam tudo que Jesus fez por elas na cruz. Mas não receberam por quê? Porque ninguém pregou para eles. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O fato de não serem salvos não reflete a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Da mesma forma, Deus quer que todos tenham saúde. É o desejo do Pai. Se você tivesse a revelação de que Deus ama você, expulsaria todo o temor da sua vida. Deus quer você bem. Oração da fé. O caminho da sua cura começa quando crê que Deus quer que você esteja bem mais do que você quer ficar bom. Como você se sente quando seu filho tem forte febre e você deseja tirar seu filho daquela condição de febre? Multiplique isso 10.000 vezes. É assim que Deus se sente quanto a você. Não pode orar pelo enfermo dizendo, vamos tentar. Mas tem que orar sabendo que é vontade de Deus. Diz, a oração da fé salvará o enfermo e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Se nós disséssemos para todo enfermo, olha, não se preocupe, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. O mesmo poder que cura o seu corpo, perdoa seus pecados. Está na Bíblia, irmãos, estou citando Tiago, capítulo 5. Devemos dizer às pessoas por quem oramos a verdade. O que impede a cura? A incredulidade. Elas têm escutado a mentira do diabo. Ele diz, lembra quando fez isso? Você estava viajando, sua esposa não sabe disso, ninguém sabe disso, mas você fez isso. Isso aconteceu no ano passado. Isso que está acontecendo é punição. É castigo. O diabo convence você a aceitar. Ele diz, se humilhe, aceite. Você é culpado. E ele convence as pessoas disso.
Por isso, afirmo tanto que o povo precisa crer. Deixe-me citar o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É a primeira coisa. E cura todas as suas enfermidades. A não ser que você creia que foi perdoado de todos os seus pecados. Não vai crer que pode ser curado de todas as enfermidades. Certa vez, antes do Senhor Jesus curar um homem, e o homem desceu pelo telhado. Antes de curar aquele homem, ele disse: homem, seus pecados lhe são perdoados. Depois disse: levante, tome a tua cama e ande. Até que uma pessoa saiba que é perdoada, não existe poder para levantá-la do leito e pegar a cama onde estava deitada há tanto tempo. Por isso essa mensagem é tão importante. Quando as pessoas sabem que são perdoadas, podem receber a cura. Ele cura seus relacionamentos. Quando sabe que é perdoado, pode olhar para o seu cônjuge quando ele comete um erro e dizer: Deus me perdoou tanto, como não vou perdoar você? Por isso, você vive em um ambiente de perdão e de amor. Essa é a vida cristã. Amém? Não se deve construir uma doutrina em cima de 1 João 9. Amém? O capítulo 1 de 1 João não foi escrito para os crentes. Me refiro ao primeiro capítulo, não o livro inteiro. Se menciona minhas palavras, seja verdadeiro. O primeiro capítulo de 1 João foi escrito para os judeus agnósticos. Existem duas correntes do agnosticismo. Uma crê que Jesus não era o Cristo. O Espírito de Cristo desceu sobre ele no seu batismo, o que é loucura, e o abandonou na cruz. Outra corrente ensina que Jesus Cristo era um fantasma, ele não foi um ser humano, ele não veio em carne. É por isso que João escreveu em 1 João dizendo: assim se conhece o espírito do anticristo. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não provém de Deus. Certo? Na primeira epístola, a partir do capítulo 2, ele escreve para os crentes e diz filhinhos. Pela primeira vez ele diz filhinhos. No primeiro capítulo não tem a expressão santos, não tem a expressão filhinhos. O primeiro capítulo foi escrito para os judeus agnósticos. Ele diz: ei, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, ele não é um fantasma, ele é um homem, e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos. Proclamar a quem? Para que tenham comunhão conosco. Esse conosco fala dos crentes. Com quem falava? Com os agnósticos. Mas pastor, está no presente, se confessarmos os nossos pecados, e eu concordo. Nós reconhecemos os nossos pecados. Você reconhece? Claro. Irmãos, eu ensino perdão dos pecados. Quer dizer, eu reconheço os pecados. Se não reconhecesse os pecados, por que ensinaria o perdão dos pecados? Se não acreditasse que nós temos pecados, seríamos perdoados de quê? O problema dos agnósticos era duplo. Vejamos o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, no singular, pecado original, eles diziam que eles não tinham uma natureza pecaminosa. O agnosticismo diz isso, que o pecado não existe. E Deus diz que todos pecaram. E devemos dizer que todos pecamos. E eles diziam que não tinham pecados, falando do pecado original. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Mas vejamos o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, ação, ato. No versículo 8, pecado original, aqui uma ação, um ato. Fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Nós negamos que temos pecado na nossa carne? Não. Negamos que temos cometido pecado? Não. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. No grego, se estamos confessando nossos pecados, a palavra é homologeu. Confessar é homologeu. Falar o mesmo que Deus fala.
Deus diz que é pecado, nós dizemos que é pecado. E Deus diz perdoados pelo sangue de Jesus. E nós falamos perdoados pelo sangue de Jesus. Dessa forma caminhamos alinhados com Deus. Amém. O versículo não diz, a não ser que você confesse, não vai ser perdoado. Esse ensinamento escraviza como me escravizou. Eu achava que não era perdoado por Deus até que confessasse todos os meus pecados. Aqueles que defendem isso, deixe-me dizer para você, você pode confessar todos os seus pecados se quiser. Antes de ir dormir, não pule na cama logo. Se ajoelhe à beira da cama e peça a sua para revelar todos os pecados que cometeu naquele dia. E você sabe o que vai acontecer? Pouco a pouco vai lembrar. Convenientemente, aqueles que escravizam as pessoas dizem aquilo que você esqueceu, está esquecido. Deus perdoa. Que conveniente, se você crê que você tem que confessar, então confesse todo o pecado. Se um pode ser esquecido, por que não todos serem esquecidos? Irmãos, isso não faz sentido. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Deixe-me fazer uma pergunta. Foi o senhor que fez para mim. Ele sabia que eu conhecia o versículo. Então ele me perguntou isso. Qual você acha que é o maior de todos os pecados? Qual você acha que é o maior? Vou dizer qual é. Paulo escreveu essas palavras. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Quando as pessoas confessam os pecados piores. Pornografia. Quando mentem. Quando usam drogas. Pensam que esses são os pecados que têm que confessar. Mas o pior de todos os pecados, o pecado que produz todos os outros, é a incredulidade. E eu vou provar isso para você. Eu já disse que a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Ok? Existe uma lista de pessoas que serão lançadas no fogo, no inferno, no livro de Apocalipse. E a propósito, muitas vezes quando a Bíblia mostra uma lista ou um grupo, vem por ordem de importância. Nem sempre, mas normalmente sim. Por exemplo, os 9 dons do Espírito. O primeiro é a palavra da sabedoria, que é o maior de todos os dons. Não gosto de dar uma importância maior, todos os dons são importantes, mas em termos de peso, o primeiro é a sabedoria. Como no livro de Provérbios, a sabedoria está em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar foi feito sabedoria, antes de justiça. Qual o primeiro grupo lançado no lago de fogo? A propósito, esse lago existe. O ser mais amável, mais maravilhoso, o Senhor Jesus nos advertiu sobre o inferno. Ele, que é amável e compassivo pelas pessoas, nos advertiu. Sabe o que ele disse sobre o inferno, o lago de fogo? O bicho não morre e o fogo não se apaga. Não tem como espiritualizar isso. Onde o bicho não morre nem o fogo apaga. O bicho está ao seu redor, você tenta matá-lo e ele diz, eu ainda estou vivo. O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não tem como espiritualizar essas coisas. Mas alguns dizem, tentando espiritualizar isso, mas é impossível. Fique com a Bíblia. O inferno é real. Mas pastor, por que Deus enviaria pessoas para o inferno? Deus não envia ninguém para o inferno em primeiro lugar. Se você for para o céu, só tem uma pessoa para agradecer, o Senhor Jesus. Amém? Se for para o inferno, só tem um para agradecer, você mesmo. Deus não envia ninguém para o inferno. Quem vai, vai porque quer. A Bíblia nos diz o seguinte, o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Alguns pensam que Jesus veio... Se ele não tivesse vindo, viveríamos muito felizes, mas ele veio e nos deu uma escolha. Se não aceitarmos, vamos fritar no inferno. Já ouvi gente dizer isso. Isso não é verdade. Antes de ele vir, estávamos a caminho do inferno. Já estávamos.
Você pode dizer o que você quiser, mas você somente é barro nas mãos do oleiro. E o barro diz, quero arrazoar com você. O senhor não é politicamente correto. E Deus bateu no barro. Vou fazer outro vaso. Mas Deus não fez isso. Deus não bateu no vaso. E o vaso foi ousado. E o fôlego que lhe dá vida, ele usa para blasfemar o nome de Jesus, e esse fôlego vem de Deus. Mas Deus não tira. Ele é misericordioso. Amém. Se eu fosse Deus, as formigas, quando eu estava no meu retiro, eu tinha comida na mesa e o lugar não era perfeito e tinha muitas formigas. E as formigas subiam na minha mão e aquilo me irritava. Preciso confessar algo agora. A Bíblia diz que temos que confessar nossas faltas uns aos outros e não para Deus. Como o marido faz para com a sua esposa, e aí existe cura. É isso que a Bíblia ensina. Eu vou confessar para vocês. Eu assassinei algumas. E eu sei que não serei condenado por causa disso. Amém? Veja bem. Comparado ao Deus 3 vezes santo, o Deus mais poderoso do universo, somos menores que as formigas. E blasfemamos, dizemos coisas como essa é minha opinião, meu amigo. Você não julga a Bíblia julga. Sua opinião é minúscula comparada à Bíblia. A Bíblia já existe há muito tempo, antes de você ser imaginado na mente dos seus pais. Mas Deus não é assim. Ele não mata a formiga. Ele se despiu da sua glória e se tornou uma formiga. E tentou explicar para a formiga como ele queria usar seu poder para transferi-la daqui para lá, com mais rapidez do que ela, subindo nas suas mãos e deixando que ele a conduza. Se Deus se apresentasse ao homem como Deus, ele fugiria dele. Mas se ele se tornasse uma formiga falando com uma formiga, talvez ela entendesse. Mas pegaram essa formiga, Deus, que se tornou homem, pegaram essa formiga e a crucificaram. Agora, o que você acha que o pai fez? O pai pegou o que eles fizeram, a cruz, e ela se tornou o lugar da salvação de todos aqueles que o mataram. O filho que ele amava. É por isso que esse amor não é natural. É o amor que expulsa todo o medo do seu coração. Essa é uma incrível analogia. Por que Deus quis se tornar um homem? E cuspirem no seu rosto, o açoitarem, crucificarem, só para carregar nossos pecados e ser culpado por eles? Ele nos amou antes de sabermos o que era amor. No mundo as pessoas usam e gostam porque podem usar você. Amam pelo que você pode proporcionar. Que prazer você pode dar, que dinheiro você pode dar, que vantagem você pode dar. Mas Deus ama você e ponto final. Ele não quer nada de você porque não tem nada em você que ele não tenha. Deixe-me concluir essa mensagem. Quem vai para o inferno? Os primeiros da lista seriam os que se prostituem, os feiticeiros. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, os primeiros da lista dos que vão para o inferno são os tímidos e os incrédulos. Nós confessamos isso? Confessamos quando somos medrosos, quando temos incredulidade. Se você pensa que se não confessar não vai ser perdoado, é melhor que comece a confessar quando tem medo e quando você não crê. Está claro nesse texto da Bíblia que os piores são aqueles que lideram o grupo. Quem são os outros? Os abomináveis, os homicidas, assassinos e os que se prostituem. Em outra versão, os que se prostituem está como sexualmente imorais. Sexualmente imorais. A palavra grega é uma palavra que vocês não conhecem, a palavra pornô. A palavra grega é pornós, de onde vem a palavra pornografia.
Os feiticeiros, magia negra, magia azul, magia verde, qualquer magia. Ocultistas, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia é bem clara. Note quais são os que lideram o grupo. Tímidos, incrédulos. Muitas vezes não confessamos esses pecados. No meu retiro, Deus me revelou algo que nunca ouvi nenhum pregador falar, e eu quero submeter isso a você dentro do contexto. Você sabia que quando Jesus caminhou na terra, ele nunca, em momento algum, se relacionou com os homens baseado em seus pecados, como se não lhes imputasse pecado. Já percebeu isso nos evangelhos? Jesus encontrou a mulher flagrada em adultério e a salvou. Sabia que ela era pecadora, mas parece que isso não afetou a sua gentileza para com ela. Em 2 Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo. Alguns citam de forma errada, dizendo que Deus está em Cristo. Deus estava, quando Cristo estava na terra, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Quando lemos os evangelhos, percebemos que Jesus se relacionava com as pessoas como se ele não notasse ou percebesse seus pecados. Se chegavam enfermos, ele dava saúde. Em nenhum momento disse que eles deviam confessar seus pecados. O Senhor ensinou arrependimento? Sim. Na verdade, mudança de mente está acontecendo nesse momento. Muitos de vocês assentados aqui se arrependem todos os domingos quando vêm. Vocês se arrependem. Como é que eu sei disso? Acreditavam dessa forma, agora não acreditam mais. Acreditam desse outro jeito. Alguns não acreditavam no inferno, agora vocês acreditam. Estão se arrependendo. Amém? Pensava que Deus era contra você, agora acredita que Ele é por você. Está se arrependendo para com Deus. Às vezes falamos se arrependa, às vezes não falamos. Jesus às vezes dizia arrependam-se, às vezes não. Mas deixe-me dizer, cada arrependimento precisa ser uma revelação fresca de nosso Senhor Jesus. Ele disse arrependam-se para 5 das 7 igrejas. E o que disse arrependam-se foi aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Para outra igreja, o que diz isso é aquele que tem as 7 estrelas na sua destra. Aquele que diz essas coisas é aquele cujos pés são semelhantes ao latão reluzente. Sempre é apresentado uma nova revelação de Jesus. E aquela igreja está sofrendo porque não havia recebido aquela revelação nova. Todo arrependimento tem a ver com uma revelação fresca de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar algo que o Senhor me mostrou no meu retiro, que foi uma nova revelação. Em João 20, Jesus havia ressuscitado. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus. Com medo de Deus? Não. Porque estavam escondidos? Porque estavam com as portas trancadas? Porque tinham medo dos judeus? Medo. O que é medo? Pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Da lista que apresentei, quem foram os primeiros? Os medrosos, tímidos. Está em Apocalipse 21. Os medrosos, eles tinham medo. Isso foi depois da cruz, depois da ressurreição. Alguns dizem, pastor, quando Jesus andou na terra, ele não imputava pecados, ele tratava com graça, mas agora ele já ressuscitou e exige mais de nós. Isso foi pós-ressurreição, depois da crucificação, depois de ressuscitar dos mortos. Estava lidando com sua igreja, eles eram perfeitos? Não. Tinham pecado? Sim. Veja como ele reage para com eles. Eles tinham medo, que é um pecado. E chegou Jesus e se pôs no meio. Jesus sempre gosta de estar no meio. Ele quer estar no meio do seu casamento, no meio dos seus negócios, no meio dos seus estudos, no meio dos seus relacionamentos, no meio do seu coração. Jesus chegou e o que ele falou? Confesse seus pecados. Não foi isso. Ele disse, paz, shalom, paz seja convosco. Espera um pouco, eles não estão em comunhão com o Senhor.
Estavam? No que diz respeito a ele, nunca perdemos a comunhão. Ele os buscou quando eles estavam com medo. Eles não o procuraram, ele apareceu para eles. E suas palavras foram: ei, shalom, amigos. Ele os acalmou. Shalom. Lembra do que eu disse? Arrependimento é sempre a revelação de Jesus para nós. O contemplamos. Eles se arrependeram sem essa palavra. E dizendo isso, paz, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Em outras palavras, ele disse: amigos, paz. Eles tinham medo, paz. Seus pecados estão perdoados. A justiça foi satisfeita. Satanás derrotado. O homem reconciliado. Sua consciência purificada. Vocês não têm mais culpa pelo pecado. E ele lhes mostrou o divino recibo. Suas mãos e o seu lado. Esse é o recibo divino dos céus, dizendo: esse é o motivo da vossa paz. Vocês me acompanham? Não mencionou o medo deles. Ele os fez se arrependerem, mostrando-se. Suas mãos, seu lado, a prova do pagamento. Tinham motivos para ter paz. Se 1 João 1,9 é o que eles dizem, nesse evento aqui, Jesus não poderia ter comunhão com eles, porque não haviam confessado seus pecados. Na verdade, não tiveram tempo para confessar. Ele os amou antes de confessarem. Como o pai do filho pródigo amou seu filho antes que ele dissesse: pequei contra o céu e contra ti. Continuemos no versículo 20. Mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Cada vez que contempla o Senhor Jesus, contempla a sua beleza, seu amor por você, e você se alegra. Agora você tem paz e alegria. O reino de Deus é isso, paz e alegria no Espírito Santo. No próximo programa, que ao sair daqui você diga: eu vi o Senhor hoje. Tenha paz e alegria, que elas sejam aumentadas. Quanto mais o contempla, mais aumenta na sua vida. Esse é o maravilhoso testemunho. Às vezes não precisa pregar, sua face brilha. E esse brilho convence as pessoas. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.